Fala, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, é isso mesmo. Vocês viram, fui curado da depressão e da síndrome do pânico sem tomar um remédio, meus irmãos. E me chamo Eduardo, muito bem-vindo ao meu canal, né? Espero ajudar vocês, né? Eu quero falar como eu fui curado da depressão e da síndrome do pânico. Então vamos lá, meus irmãos, vamos pro vídeo. Então, meus irmãos, como aconteceu tudo? 2022 agora, por junho de 2022, eu me encontrei numa depressão profunda, meus irmãos, assim, que eu não conseguia ir trabalhar, eu trabalhava, eu ia chorar, e ela foi se agravando, né, ela começou devagarinho, aos pouquinhos, e ela foi se agravando, né, até que eu comecei a ter medo de algumas coisas, né? E aí foi piorando, até que em junho de 2022 agora, eu me encontrei numa depressão muito profunda, com medo de dormir, que era da síndrome do pânico, né? Com medo de dormir, com medo de tudo, com muitos espasmos, né? Que era da ansiedade, mas daí a ansiedade era por causa que eu não conseguia dormir, né? Porque eu pensava, pô, se eu não dormir eu vou morrer, né? E aí vinha vários pensamentos e a minha depressão, sabe, eu tinha medo de dormir por causa da síndrome do pânico. Minha depressão fazia eu chorar em qualquer lugar, né? Uma depressão muito profunda, parecia que meu cérebro só tinha coisas ruins, né, meus irmãos? Não tinha mais nenhum pensamento bom, parecia que tinha, sabe? E eu não tinha motivos para aquilo, né? Para estar daquele jeito. Só que, porém, meus irmãos, eu tenho que contar um pouco sobre meu passado, né? Frequentei muitas religiões com a minha mãe, então eu frequentei a igreja. Uma das religiões foi a igreja que eu frequentei. Eu tinha uns 12 anos quando eu frequentei a igreja, só que porém minha mãe continuou na igreja e eu quis o mundo, né, por ser mais novo e tudo mais. E eu quis a igreja, eu quis o mundo. E aí eu paguei, né, meus irmãos. Só que porém, né, eu colhi, eu plantei, eu colhi o que eu plantei, né? E só que, porém, quando eu fui para a igreja, né, de todas as religiões que eu fui, a igreja foi onde que eu tive paz, né, quando eu me senti bem mesmo. E ali eu meio que Deus, ali hoje eu sei, né, que Deus tinha plantado uma semente em mim já ali. E aí ali eu vi o mundo espiritual, né? Não só ali, eu vi em outras religiões, né? O mundo espiritual, mas ali na igreja eu vi os demônios manifestados nas pessoas. Então ali eu vi realmente que, né? Que a gente tinha, assim, uma luta espiritual, né? Só que, porém, eu quis o mundo, né? Eu era novo, eu queria festa, eu queria balada, eu queria mulheres, né? Eu queria bebida. E eu plantei, né? Eu colhi, né, meus irmãos? Então, né, minha vida foi... E o inimigo hoje, eu sei, né? O Satanás, ele vem, a Bíblia diz, né, que ele vem para roubar, matar e destruir. Só que quando a gente é cego espiritual, né? Ele faz o que quer conosco, né? Ele tenta nos destruir aos pouquinhos, né? Pra gente não ver que tem algo sobrenatural, né? Tentando nos destruir, porque se ele se manifestar muito na nossa vida, a gente vai saber, né, sobre o mundo espiritual se a gente nunca procurou uma igreja. E é assim que ele age, né, vamos dizer assim, ele age quietinho, né, em nossas vidas, assim, a brecha que ele vê, ele vai colocando pessoas para nos destruir, vai colocando aquela pessoa para nos magoar, aquele irmão aquele amigo nosso, né, que a gente acha que é amigo e vai e nos magoa. Então é assim que Satanás ele vai agindo, né? Ele vai agindo botando pessoas e nos ferindo, né, na nossa alma. No tanto que um dos motivos de eu ter depressão e síndrome do pânico foi isso. Eu estava destruído por dentro. Eu era, sabe, eu estava com muita mágoa, muito rancor, eu era destruído mesmo assim por dentro. Só que porém o nosso Deus, ele já tinha, né, ele já tinha plantado a semente e eu disse, o dia que eu precisasse eu ia voltar para a igreja, né? E realmente foi o que aconteceu, né?
Eu já conhecia o mundo espiritual e parece que, e não parece, né? É sim o nosso Senhor, porque a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos, né? Mas sim foi o nosso Deus que nos escolheu, né? Não é, às vezes a gente acha que a gente escolheu, a gente foi até a igreja, a gente aceitou o nosso Senhor Jesus, mas não é, a palavra diz que Ele né, nos escolheu, só que porém Ele nos tira da venda, né, espiritual, aquela venda que Satanás deixa em nós por muito tempo, né? Então eu fiquei cego espiritual, vamos dizer assim, né, até meus praticamente 30 anos, até ano passado. Só que Ele já tinha plantado a semente, né, me mostrado o mundo espiritual. E não só isso, eu tenho pessoas próximas a mim que já tinham depressão e síndrome do pânico e tomavam 18 remédios e não eram curados. Isso antes de eu ir para a igreja, antes de eu ter, né, meus irmãos? Então, nosso Senhor, Ele foi colocando, né? Ele foi colocando as pessoas para mim ver quando eu tivesse depressão que era para mim ir para a igreja, não para procurar a medicina. E você vê que tem muito, eu vou arriscar dizer que é 90% da depressão, síndrome do pânico e ansiedade um pouco menos, eu acho, mas síndrome do pânico e depressão é 90% espiritual, meus irmãos. Tem aqueles 10% que a pessoa, os médicos disseram que não tem mais cura, que está com um tumor maligno, daí ela fica depressiva e quer tirar sua vida, né? Inclusive o Nosso Senhor já me usou uma vez num Uber, né, para mim falar com uma pessoa que tinha uma mulher, que a mulher dele estava com câncer no cérebro e era bem no meio do cérebro e não tinha mais, né, os médicos tinham dito que ela não tinha mais chance de viver, né, que era só esperar morrer, mas a única pessoa, né, meus irmãos, que o único médico que pode dar um ponto final é o médico dos médicos, é o nosso Deus, glórias a Deus. Então, Nosso Senhor me usou naquela ocasião, né, para falar com esse irmão aí. E aí eu falei para ele levar a mulher dele para uma igreja. Até aí, querendo ou não, contei um testemunho para vocês de uma experiência com Deus, porque quando eu entrei no Uber, o Nosso Senhor veio no meu espírito, né, e falou comigo dizendo que eu tinha que falar com aquele irmão. Aí eu comecei a contar a minha história de depressão e síndrome do pânico, que eu já estava curado, né? Isso faz 6 meses que eu já estou curado. E aí eu comecei a contar a minha história e chegou nesse ponto que ele falou da mulher dele e eu falei, daí Deus começou a me usar ali. Eu falei com ele. Então até contei algo aí, né? Algo sobrenatural que aconteceu comigo. Eu já vi anjos, já aconteceu muita coisa, meus irmãos, mas eu não vou ficar falando muito sobre isso, senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Então eu quero resumir o que me aconteceu e aí nos outros vídeos, né, vocês me seguem já, né? Em nome de Jesus, já me seguem, já curtam, já compartilhem, que nos outros vídeos eu vou contar minhas experiências sobrenaturais, que tem bastante, meus irmãos. Amém? E nós vamos voltar lá ao meu testemunho. Então, eu vi que muito da depressão ali que eu estava e síndrome do pânico era espiritual, né? Porque eu não tinha motivos, né, meus irmãos, para estar daquele jeito que eu estava. Como eu falei, tem pessoas como essa mulher que ela estava depressiva, né, que os médicos tinham dito para ela que ela não tinha mais chance de, né, que tinha um tumor e tudo mais. Daí pode ser realmente que seja algo mais da carne, né? Porque a pessoa, né, imagina o estado da pessoa, mas normalmente não, né, meus irmãos? Se você estiver com uma depressão sem motivo, que eu tô triste com a minha vida, que, né, isso aí, né, todos nós, desde o princípio, nós temos nossas tristezas. Mas você vê que a gente está no fim dos tempos, que Nosso Senhor Jesus está voltando, porque é muita depressão, é muita ansiedade, é muita angústia, é muita síndrome do pânico, né? E nunca foi assim, né? Nunca foi com essa proporção, né, como é agora. E a Bíblia diz exatamente isso, meus irmãos, que no fim dos tempos, antes do Nosso Senhor Jesus
voltar, ia ser isso, ia ser dor, ia ser o início, o princípio das dores, né, que tá em Apocalipse ali. E realmente a gente já está vivendo o princípio das dores antes da volta do nosso Senhor Jesus. Porque ele falou que que ia ter fomes, guerras, aí a gente vê, né? Fome sempre teve, as pessoas, aí o inimigo vai botar na sua mente, mas fome sempre teve, guerra também, rumores de guerra, né? Aí o inimigo vai dizer, isso aí também já teve antigamente, né? Mas também aí ele fala que iria ter sinais nos céus e na terra, esses tempos, em Santa Catarina, né? Que eu moro em Porto Alegre, mas em Santa Catarina teve sinais de meteoros, né? Teve várias coisas, então também na palavra diz que vai ter terremotos, daí a gente viu o que aconteceu lá, né, na Turquia, na Síria, então a gente vê, né, meus irmãos, tudo se cumprindo na palavra do Senhor, né, tudo que Ele falou está se cumprindo, né? E então, voltando ao testemunho, ali eu vi que era muito do mundo espiritual, que, né, eu já tinha uma base, e aí eu comecei para a igreja, minha mãe já ia, e aí antes de eu ir para a igreja, eu me ajoelhei e pedi perdão para o Senhor, porque eu já conhecia o mundo espiritual, Ele já tinha me revelado, né, quando eu era mais novo, e eu quis o mundo, quis as festas, né, e aí me ajoelhava, chorava dia e noite, né, pedindo perdão, sabe, toda aquela mágoa, eu fui me libertando, então não foi fácil, meus irmãos. Aí eu comecei para a igreja, teve todo um processo de libertação, né, que eu sabia, né, por conhecer o mundo espiritual, que eu estava possesso de demônios, vinha, sabe, pensamento de morte, eu não conseguia dormir, ali eu estava opresso. Na igreja a gente chama a depressão de opressão, você está sendo opresso, você está sendo opressivo por Satanás. Então, é isso que ele faz com nós. Como eu falei para vocês, ele vai aos pouquinhos, né? Ele vai destruindo a nossa alma, ele vai nos colocando feridas, vai colocando pessoas para nos destruir, né? E até que chega ao ponto que a gente já não tem mais psicológico, e foi o que aconteceu comigo. Chegou a um ponto que eu não conseguia mais dormir, o meu psicológico eu não tinha mais psicológico, né? Eu comecei a pedir perdão pro Senhor todos os pecados que eu tinha cometido, né? E aí fui para a igreja e lá passei por esse processo de libertação, e demorou umas 3 semanas. Minha igreja de profetas, né, meus irmãos, até eu posso fazer um vídeo para quem não sabe o que é isso. É uma igreja de revelação que o Espírito Santo revela o que está te acontecendo, o que tu tem, o que Deus pensa, né? Porque o Espírito do Senhor, né? O Espírito de Deus. Então o Espírito Santo usa os profetas, né, para falar o que está te acontecendo. Óbvio que toda igreja, não é toda igreja que tem certas igrejas que tem, outras não, mas daí eu faço um vídeo explicando para vocês mais para frente também. Uma igreja é assim, é de profetas. Então quando eu entrei lá na igreja, eu nem acreditava muito na época, né, sobre esse negócio de profeta ou não. Mas eu entrei lá, ninguém nunca me conhecia, o pastor olhou para mim e disse: "Esse aqui dá depressivo", botou a mão na minha cabeça, eu estava possesso. E ali eu já comecei a acreditar, né? Então, eu lembro até nesse dia que eu passei, eu tive uma experiência com Deus ali, que eu recebi o Espírito Santo, né? Depois desse dia, que foi o segundo dia que eu fui para a igreja, eu cheguei em casa, como eu não conseguia dormir, né? Era um pavoro à noite para mim. Dormia 2 horas às vezes, fiquei 3 dias sem dormir. Então eu lembro que eu estava dormindo no sofá da minha mãe ainda, e aí veio uma voz me dizendo que não ia nada me acontecer, que eu ia ficar bem, que não era para me temer. E aí eu achei, mas quem é essa voz? Será que é Deus falando comigo, né? E aí eu comecei a falar com essa voz no meu ouvido, outra voz dizia que ia me matar, e ali eu via que eu estava, né, numa guerra espiritual, porque o meu psicológico não existia, né, meus irmãos? E aí eu estava naquela guerra espiritual, eu sentia naquela guerra espiritual, no meu ouvido falava uma coisa, no outro ouvido falava outra.
E ali eu lembro que aquela voz falou que nada me aconteceu. Eu comecei a falar com essa voz e essa voz dizia: não temas, eu sou contigo. E aí eu pensei: mas será que é Deus falando comigo? Daí eu pensei: mas quem sou eu para falar com Deus? Quem, né? Aí veio aquilo que eu, né, de eu duvidar. Eu falei assim: é o Senhor mesmo, então o Senhor me prova que é o Senhor. E eu não conseguia dormir, né? E aí eu lembro que até eu falei: mexe alguma coisa, faz alguma coisa. E aí olha a audácia, né, meus irmãos? E aí eu lembro que eu era 10 horas da noite mais ou menos, era meia-noite, nada aconteceu. Aí eu fui deitar, tentar dormir, né? E que pra mim eu achava que era coisa da minha cabeça. E aí então ali o Senhor usou uma música, né, para falar comigo, um louvor, que eu nem tinha música no meu Instagram. Eu abri o Instagram como eu não conseguia dormir. Abri o Reels ali, que era só coisa de futebol, era só coisa de homem do mundo, né? Futebol, mulher seminua, aquela coisa toda. Então, do nada ali naquele Reels apareceu uma música, eu quis ouvir ela, baixei ela e quis ouvir, né? E ali tava dizendo tudo que eu estava passando, né, da madrugada. Eu lembro que eu cliquei naquela música e a música dizia: já vai amanhecer, a noite é longa, mas não parece terminar. Se eu te ordenei, contigo vou estar. Esse deserto não é nada perto do que vai chegar. E era exatamente o que eu estava passando, né, meus irmãos? Eu não conseguia dormir e a música dizia que a noite era longa e não parecia terminar. Ali eu vi que ele estava falando comigo, realmente foi ele que estava falando antes. Ele me provou que era ele. Então essa foi uma das experiências, só que não parou por aí. No outro dia, quando eu acordei, eu estava destruído ainda sobre da depressão, né? Porque eu senti a segunda vez na igreja. E no outro dia eu lembro que eu acordei, eu dormindo no sofá, né? Mal dormi e eu acordei e aí eu lembro que eu me levantei assim e quando eu me levantei eu achava que eu ia voar, assim, sabe? Era uma sensação incrível, assim. E eu dei alguns passos assim, mas era uma paz tão grande que eu não sabia o que que era, né? E a minha mãe não estava em casa e até eu falei pro marido da minha mãe: nossa, em 30 anos da minha vida eu nunca senti essa paz que eu tô sentindo hoje. E eu não sabia, né? Daí depois a minha mãe chegou em casa e ela falou: ah, que bom, tu recebeu o Espírito Santo. E, e aí eu entendi o porquê daquela paz, né? E foi incrível aquele dia, foi a melhor sensação da minha vida, assim. Nossa, parecia que eu ia voar, até eu brincava, né? Parecia que eu ia voar, assim. E, e quando o Espírito Santo vem morar em você, né? Quando você aceita o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar em você e aí sim você é um filho, vamos dizer assim, de Deus, né? Você vai ter contato com o Pai através do nosso Senhor Jesus, porque nós somos falhos e pecadores, né? Então nós não temos, como o nosso Senhor Jesus diz na palavra: ninguém vai ao Pai se não for por mim, porque quando nosso Senhor Jesus morreu na cruz, ele morreu para nos livrar da escravidão do pecado e para nós, através dele, aceitando o Filho do Pai, né, que é ele, através dele nós termos contato com o Pai. Quando nós aceitamos, quando nós confessamos com nossa boca que nosso Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador e ele é o Filho de Deus, aí o Espírito Santo vem morar em nós. E aí sim, através do nosso Senhor Jesus, nós temos contato com o Pai, porque daí o nosso Deus, ele não vê mais os nossos pecados, ele vê o sacrifício do nosso Senhor. Glórias a Deus. Então, por isso que você tem que aceitar o nosso Senhor Jesus, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, amém? Então, essa foi a minha experiência com Deus. Não vou falar as outras, já vi anjos, né? Já aconteceu várias coisas, mas eu faço um vídeo só falando sobre isso, né? Sobre as minhas experiências com Deus. Mas aí eu continuei indo na igreja, né, meus irmãos? Até que quando eu não aguentava mais, assim, Nosso Senhor usou o profeta para dizer que eu estava curado. E aí passou 1 ou 2 dias e eu já estava curado da depressão, de síndrome do pânico. Glórias a Deus. Então, sobre o meu testemunho da depressão e síndrome do pânico foi isso. E como eu falei para vocês, eu
quis o mundo, né? E infelizmente eu paguei o preço, né? Colhi o que eu plantei, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês sobre esse testemunho é isso, né, meus irmãos? Essa foi a experiência que eu tive com Deus, né? Não vou falar mais, não vou contar mais experiência. Eu já vi anjos, já aconteceu várias coisas já. Mas daí eu faço um vídeo só falando disso, sobre as minhas experiências com o Senhor, que tem bastante, meus irmãos. Então, é sobre isso que eu venho falar hoje. E entregue sua vida a Jesus, entregue seus caminhos ao Senhor, porque como eu falei, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, eu não sou melhor do que ninguém, não sou perfeito, tenho meus pecados. Se eu fui curado sem tomar um remédio, você pode também ser. Se você toma remédio, não tem importância. O nosso Senhor cura, o nosso Senhor transforma, o nosso Senhor liberta. Amém, meus irmãos? Ele é um Deus que tudo pode, como eu contei aí da situação aí do testemunho que eu contei, de uma experiência que eu tive com o Senhor, que Ele me usou para falar com uma pessoa, um rapaz no Uber, que a mulher dele estava com câncer no cérebro, e Nosso Senhor me usou para falar que o único que determina o fim, o único que dá o ponto final, né, que bate o martelo, é o nosso Senhor, não é o médico, não é o homem. Então, se você chegou até aqui, eu venho para dizer que entregue os seus caminhos ao Senhor. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus. E em nome de Jesus você vai ser curado também, assim como eu fui. Se você tomar remédio, não tem importância. Se você conhece pessoas que têm esse problema também, né? Se estão opressas, se estão com problemas, não tem importância. Se você toma remédio, você vai se libertar do remédio. Amém, meus irmãos? Então é isso. Eu venho falar, no próximo vídeo eu venho falar da minha ansiedade também, que eu fui curado, né? Que foi separado. Amém? Então, muito obrigado. Curtam esse vídeo, compartilhem. Me sigam também, que eu quero orientar vocês. Eu quero mostrar em qual igreja vocês têm que ir, né? Qual é a melhor igreja. Na verdade, quem faz isso é o Espírito Santo, mas eu posso, né? Posso fazer uns vídeos para facilitar mais para vocês sobre isso, certo? Se batizem, né? Entreguem seus caminhos ao Senhor, né? Porque eu fiz isso, eu fui para o meu quarto, me ajoelhei, pedi perdão e prometi, né? Então, façam isso também, que o Senhor vai honrar vocês em nome de Jesus, amém? Muito obrigado e até o próximo vídeo.